Se avesse não. Vamos chegar pro Vem Tomar Café, que hoje tá no ritmo de forró. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Salve, salve! Se avesse não. Enquanto a gente introduz, sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí, queridos e queridas, começamos com Flávio José, uma música que eu amo, A Natureza das Coisas, né? A natureza das coisas, né? Tem algumas naturezas que elas são tão naturais e que às vezes a gente não presta tanta atenção assim na potência. Olha que interessante, eu falei que nós vamos falar dos sentidos, né? Veio uma moça aqui e ela começou a bater palma, fazer um escândalo, me chamar, né, daquele jeito nada sutil de ser. E isso tem tudo a ver com os sentidos, né? Eu, pelo menos, né, na minha tauronice de sempre, esse negócio de ficar aqui, chegar na porta de casa e berrar é um problema, né? Porque eu tenho campainha, arro, só que e a campainha tá próxima do portão social, que é uma coisa meio que pra mim seria mais intuitivo, né? Mas claro que o que é pra mim não é pro outro. Mas por que ao invés de apertar a campainha, algumas pessoas chegam aqui chamando, falando alto, gritando, aquela coisa toda? Porque falta visão. Olha só que interessante, né? Visão. Todo mundo, né? A maioria das pessoas aqui tem a visão física, a visão dos olhos, né? Mas nem isso a gente sabe usar direito. Vocês já pararam para pensar, né? O quanto é importante, quanto isso impacta muitas vezes nas coisas que a gente vai fazer na vida. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu não sei se vocês sabem que o nosso chakra cardíaco, ele tem 12 pétalas. 5 das pétalas, 5 das 12, são referentes justamente ao quê? Aos nossos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Ou seja, nós estamos aqui para desenvolver e abrir as pétalas desse cardíaco para que elas rodem, funcionem cada vez melhor. E nós somos, na verdade, um grande banco de dados. Maravilha? Nós somos feitos de memórias. Memórias de vidas passadas, memórias da infância, memórias uterinas, memórias de vida, memórias da nossa experiência, memória da nossa ancestralidade. O nosso DNA é o quê? O que é o nosso DNA? É um grande arquivo, E as memórias mais fortes, as memórias que manifestam de uma maneira mais impressionante na nossa vida, são as memórias auditivas, visuais, de tato, as memórias de olfato, e as memórias de paladar. Maravilha? Então, nós somos feitos de memórias, tá? E essas memórias e esses sentidos, eles abrangem muito mais. No micro, o tato é a sensação que você tem ao tocar algo, a tocar num corpo. Mas no macro é o tato de como lidar com as coisas, em que momento lidar com as coisas, com que força utilizar para lidar com as coisas. Então, presta atenção nessa coisa, né? Que às vezes a gente pega nas coisas e não percebe, não sente de verdade, né? A gente olha, mas a gente não enxerga. E a nossa visão, treinar o nosso olho, perceber o entorno, né? Toda vez, tudo que a gente vê está sendo processado pelo nosso cérebro. Se está sendo processado pelo nosso cérebro, vai ser processado no nosso coração. E isso vai impactar na nossa visão de mundo, na nossa visão de vida. Tem tanta coisa incrível, né? Quando a gente fala de cheiro, quem aqui não tem uma memória olfativa? Memória do olfato.
Então é o seguinte, né? Os cheiros. Eu me lembro que eu tive um caso não, eu namorei com um homem que ele, na época, ele era, acho que 20 anos mais velho que eu. Eu era super jovem e eu fiquei super apaixonada por ele, um italiano maravilhoso. E assim, o que mais me marcou foi o cheiro dele. Ele usava, eu lembro que ele usava uma loção de corpo, que era a mesma do perfume, que era, e é a Jup, é o nome do perfume, né? Ele usava a loção e ele usava o perfume. E aquele cheiro, ele não saiu da minha memória. Eu fechava os olhos, eu sentia aquele cheiro, né? Cheiro da mata. Então tudo isso é que vai fazer, são os nossos sentidos, é que despertam regiões do nosso cérebro e que são e que vão fazer a gente agir, reagir, trazer emoções, liberar os nossos instintos, né? Quando eu falei das 12 pétalas, 5 pétalas são dos 5 sentidos e as outras 7 pétalas são dos nossos instintos, né? Orgulho, avareza, inveja, preguiça, gula e assim por diante. Maravilha? Eu tenho isso com meu marido, falo pra ele que o poder da atração foi o perfume. Pois é, o poder da atração, né, para alguns, ou o poder da rejeição para outros, que dependendo do odor. A natureza, gente, né? Eu coloquei aqui a natureza das coisas, né? Na vida selvagem, na vida animal, né? O que dita a preservação da espécie? O cheiro, os feromônios, né? As abelhas, o que fazem elas polinizarem, né? Espalhar a vida pelo planeta, o cheiro. Então nós somos feitos de memórias. Eu tive 2 irmãos, eu falo que eu tive porque um já morreu. Né? Hoje tem um vivo, tem um que não tá nessa vida, tá em outra vida. E esse que já foi, né? Eu falo bastante dele até. Esse que já foi, ele teve um processo, ele entrou em surto psicótico em decorrência do abuso, né? De drogas sintéticas. E ele começou, na verdade, as coisas não acontecem sozinhas, né? E ele, nesse surto psicótico, nesse abuso das drogas sintéticas, ele despertou a Kundalini dele sem consciência, sem saber trabalhar com isso. Que show, né, amada? É isso aí, nós estamos aqui para trocar mesmo, para aprender juntos. E aí o que aconteceu? Ele despertou essa Kundalini dele, só que sem consciência. E despertar a Kundalini sem consciência é um perigo, porque você não sabe como direcionar esse poder, essa força. E aí, na ocasião, na época, eu comecei a trabalhar eu era recepcionista num instituto, num centro de yoga e terapias holísticas, que trabalhava com iridologia, que é o estudo da íris, aromaterapia, entre outras coisas que eles tinham lá. E aí o tratamento dele, aí eu conversei com a proprietária, falei assim, olha, eu vou trabalhar, mas ao invés de eu receber, eu quero pagar um tratamento pro meu irmão. E o tratamento dele era principalmente à base de óleos essenciais, né? Que tem a ver com o quê? Com o olfato. O olfato é o sentido que mais ativa os neurônios? Não é o que mais ativa. Mas todos os sentidos, eles ativam os nossos neurônios. Mas o olfato, ele é o que é mais fácil da gente interpretar a coisa do bom ou do ruim, sabe? Porque os nossos olhos, como o orgulho é um instinto que ele vai atingir diretamente os nossos olhos, né? A glândula pituitária aqui, né? No sentido da visão mesmo, o orgulho ele cega, né? Ele cega a gente. Então o olfato, ele é mais puro, vamos dizer assim. Então ele dá um direcionamento melhor. Ele consegue ativar mais neurônios no sentido de direcionar para uma realidade mais preservada, né?
Então, pelo olfato e o paladar também, tá? Tanto o olfato quanto o paladar. Aliás, o paladar da gente depende do nosso olfato, né? Por exemplo, ai, tô sentindo gosto de terra, tô sentindo gosto de umas coisas de pedra. Você já comeu terra? Você já comeu pedra? Provavelmente não, né? Mas, mas o olfato, né, ele interfere no nosso paladar, ele traz informação para o nosso paladar, porque a gente fala desse negócio de gosto de terra, gosto de pedra, gosto de outras coisas aí, sem ter comido, porque a gente sente o cheiro, e quando a gente sente o cheiro, o nosso cérebro também traduz isso num tipo de sabor. Arro? E é isso. E eu vou chamar a Patrícia aqui justamente porque porque eu já comeu terra porque o cheiro tava muito bom. Mas o gosto não é igual do cheiro, né? O cheiro é bom, mas o gosto ele é diferente, né? Eu vou chamar a Patrícia aqui para falar um pouquinho sobre essa coisa do olfato, sobre essa coisa do cheiro, sobre como isso age na nossa psique, nas nossas emoções, porque ela de certa forma, ela tem mais embasamento do que eu nesse assunto. Vou chamar aqui, peraí, para nós poder aprender um pouquinho com ela também. Olha lá. Deixa eu virar aqui, Ana. Vira aí, meu. Aê! Agora sou eu. Bom dia. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? Tô ótima. Você viu que nada Excelente. por acaso? Já veio gente aí falando, fiz curso com a Patrícia esse final de semana. E você falou disso? É que a gente fez uma excursão aqui na loja, justamente para despertar esses sentidos que a gente fala do chakra cardíaco, né? Que você Sim, tanto nos ensinou. O que a gente veio aqui manifestar, né, Ana? Que é esse quarto chakra, o chakra do exato, meio. exato. E, e no olfato eu entendi que a gente pode despertar sim memórias. E como na constelação, está no momento da gente fazer a nossa individuação, sem quebrar padrões, paradigmas, sem ficar contra ninguém. Afinal, a gente teve uma origem aqui biológica e a gente, entendendo essa origem biológica, deixando essa origem biológica viver as dores delas e nós vivermos os nossos aprendizados com as nossas crescimentos, sem estar, não no julgamento, porque julgar todos nós julgamos, né? Isso Uhum, sim, é uma coisa humana, é uma mas condição. sem condenar a condenação que nos prende. Então, o olfato eu percebi justamente em função de trabalhar com todos esses óleos essenciais, eu percebo que ele nos ajuda a ir dissolvendo memórias que não são nossas. Dissolvendo e construindo também, né? Gente, para quem não sabe, Perfeito. só um segundinho. A Patrícia, ela é sei lá o que que ela é, um polvo. Ela A Patrícia é um polvo, gente. Ela é bióloga, arro. Ela é terapeuta sistêmica, que inclusive facilita curso. Ela é naturopata, eu acho, não é isso? Na verdade, não, eu sou metida naturopata, mas sim, estudei naturologia. Faz um monte de coisa. Ela tem uma das lojas, uma das franquias da Pomander. Para quem não sabe, a Pomander, gente, de verdade, é a melhor marca de aromas, de sprays, de coisas para ativar o cheiro, para ativar, dissolver essas memórias. De verdade, a qualidade das coisas da Pomander são incríveis. Depois você fala disso, tá? Tá, Mas você estava falando de dissolver memórias, mas não só isso. dissolver, mas de construir, né? Então, quando eu consigo dissolver algumas memórias que eu acho que são minhas e que eu as condeno e que por condenar eu faço o mesmo caminho, Ana, são caminhos sinápticos ou neuronais que são chamados, Sim. eu não consigo ir para o meu, eu não consigo ir para o novo, eu não consigo despertar exatamente as minhas células ou o meu DNA, as fitas famosas de DNA que as pessoas dizem que a gente tem que ativar. Então eu fico encarcerada em fitas de acontecimentos que não foram meus e não são reais meus.
E o olfato, como você falou muito bem, é um dos mais simples para que a gente se reconecte ao que é essencial para mim. Sim. Então, é uma memória, por quê? Porque ela mexe no hipocampo, ela mexe no sistema límbico, e ele é direto. Como você falou, gosto ou não gosto, gosto ou não gosto. É bom, É. É né? gostoso? Não é. Vou chegar Isso, perto, vou sair fora. exatamente. É essa simplicidade que nos auxilia a realmente entrar na nossa essência. Uhum. Então, assim, ele é um caminho muito simples. Então, quando eu digo dissolver essas memórias, eu digo, você deixa de lado, porque elas vão existir sempre. Por isso que não tem Uhum. quebra, apagar, não tem nada disso. E Uhum. sim, eu assimilar o que realmente é meu, o que me faz parte. Seja um aroma frutal, seja um aroma mais cítrico. E são momentos, Ana. Como você falou, né? Nós temos as 5 pétalas dos 5 sentidos e os 7 dos instintos ou os 7 relacionados aos chakras. Que a Pomander, falando um pouquinho desse produto, que eu brinco que é um caldeirão com válvula, é um caldeirão da bruxa com válvula. Boa. O que que elas conseguiram? Que é uma fábrica aqui no Brasil, ela é nacional, isso é lindo. Que Então, lindo. elas trazem o material, sim, os óleos essenciais de vários locais, e os florais que vêm da Inglaterra. Então, o que que elas descobriram? Que elas poderiam fazer a mistura do óleo essencial junto aos florais, porque nem sempre a gente consegue ter um blend de óleos essenciais. Eu não vou ter todos os óleos essenciais, talvez eu nem conheça a propriedade de cada óleo essencial. E Uhum. aí, o que que elas fazem? Elas já fazem o blend, que é o pomanda, Uhum. junto aos florais que também vão dar apoio. Os florais e qualquer linha de florais, elas vão dar apoio ao campo morfogenético, ao nosso campo energético, e o óleo essencial ele trabalha o campo físico. Isso que é lindo do olfato, porque como ele lida com o sistema límbico, direto com neurotransmissores, vem então toda a parte dos hormônios. Ela é como se fosse um pequeno hormônio que entra através do olfato e ativa então serotonina, baixa dopamina. Que Então, legal. é a magia da floresta, né? Aham, é a magia da floresta. Teve uma pessoa aqui que comentou, né, que o cheiro do mar, que sempre, né, que lembrar do cheiro do mar e tudo mais. Teve outras pessoas aqui que falaram do cheiro da infância, né? A Cleide, e essa outra pessoa aqui que eu não sei porque ela é sigla, né? Que fala do cheiro de infância, cheiro da avó. Então, assim, o aroma, né? O cheiro, ele pode ser um grande aliado, por exemplo, para ajudar em processo de ansiedade, Muito, de medo, né? muito. E eu não sei se seria o caso, mas assim, a chave de muitas respostas que a gente vem buscando estão lá na nossa infância. Sim, Agora, as sim, memórias da infância, essas memórias são, né? A gente não lembra de 5 anos atrás o que a gente viveu. Então, as memórias da infância que a gente traz nem sempre são reais, né? nem Nem sempre. sempre são da forma. É possível, por exemplo, a gente aliar um aroma, um floral, um cheiro que normalmente está conectado com a infância, usar isso dentro de repente, uma constelação Sim, ou uma terapia para ajudar a pessoa a trazer a verdadeira informação da infância? perfeito, Ana, perfeito. Porque você vai usar sim, você vai remeter a pessoa àquele momento, e junto da terapia sistêmica ou da psicanálise, ou mesmo nas medicinas da floresta, onde o sistema dela está todo muito mais ativo, você consegue fazer com que ela entre novamente naquilo e perceba que aquilo não foi algo que ela viveu, mas algo que ela simplesmente ouviu. Ouviu? Simplesmente ouviu. Ela usou outro sentido e Uhum. houve uma confusão. Bom dia, pode entrar, eu estou numa live. Eu não consigo dar agora, desculpa, porque eu estou numa live.
E aqui as pessoas entram, os animais entram, é a frequência, é a frequência. Sim. E então, sim, a gente pode fazer com que a pessoa aí ela crie uma consciência, Ana, de que realmente aquele fato não foi vivido por ela. Foi uma história contada. Nós confundimos muito histórias que nos contaram com coisas que nós vivemos. Então a gente vive numa ilusão. É, mas isso é uma pura verdade, né? Porque eu acredito que os sentidos que a gente tem menos desenvolvidos são audição e visão, Perfeito, Ana. Eu concordo com você. Tanto é que né? a Então gente a tem gente muito óculos, né? confunde Muitas muito. lentes. Perfeito. Até pelo orgulho, né? Que você relacionou e muito bem relacionado. O nosso orgulho ainda nós não sabemos utilizá-lo e realmente ele nos cega, assim. Sim. Perfeito. E a nossa vaidade nos entope também, o nosso canal. Eu vou ser muito seletiva no que eu ouço. Sim, Eu não estou sim. aberta. Agora, o cheiro não adianta. O cheiro não adianta, porque ele tá realmente, ele faz parte do inconsciente, ele ativa, até porque ele ativa todo o sistema límbico, e ele chega no reptiliano, gente. Ele faz todo esse caminho, porque é um caminho que ele faz. Sim. Tem gente que não sabe, talvez, né? Não saiba muito bem o que que é essa coisa do sistema límbico e etc Perfeito, e tal. Dá perfeito. para você falar um pouquinho? Rapidinho, o sistema límbico é chamado sistema que nós temos todos os nossos sentidos e sensações, ok? Então ele está distribuído justamente nessa área do cérebro. Porém, além de eu ativar através de um cheiro toda essa área cerebral que vai nos remeter a lembranças, a memórias, a emoções, a sensações, eu estou ativando aqui o meu chakra cardíaco porque ele tem uma rede neuronal maior que a rede neuronal que eu tenho aqui no meu cérebro. Então, eu sinto aqui, por incrível que pareça, embora o cheiro está entrando pelas vias olfativas, eu estou ampliando isso aqui. Então, realmente é ativar o chakra cardíaco junto com as minhas sensações. E aí me remete à minha avó, porque deve ser um cheiro de rosas ou um cheiro de flor, né? Me remete à terra, porque é um cheiro de madeira, a uma seiva, alguma coisa. E realmente vai nos remeter. Então, dentro da Pomander, e no site da Pomander Alphaville, ou seja, Aromalma, porque é o aroma da alma, eu criei um quiz para rapidamente a gente entender em que momento eu estou e qual aroma pode me auxiliar. Ou a, realmente superar esse obstáculo, ou a entender o momento que eu estou. Se é uma memória minha, se é uma memória grudada, colada. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu entrei no seu site, no Pomander Alphaville, porque num assunto em específico, eu sei o poder que tem os aromas, né? Num assunto específico, bem específico, eu tô assim, sabe? Não quero olhar, não quero trabalhar isso, não quero. Tá difícil, sabe? Uhum, E aí eu entrei no seu site, eu tô colocando aqui, ó, o seu perfil, é pomander.alfavilhasp, tá? isso. Aí tem. Eu entrei no seu site justamente, né, porque você falou que ia ter esse quiz, que tinha esse quiz lá, e Isso, aí eu coloquei o que que eu queria, o que que eu precisava. Eu preciso me concentrar num assunto específico. E aí ele me listou lá algumas opções, exato, exato. né? Não me deu uma só, mas me deu algumas opções. E aí no meu sentir eu falei, então eu quero esse aqui, né? Perfeito. E já recebi, já comecei a usar e já está fazendo efeito. É muito bacana. O John perguntou aqui: é possível? Como é que ele perguntou? A Bárbara também falou um negócio interessante que eu quero comentar aqui. Peraí. Ele perguntou assim: como fazer para anular lembranças que se nos tornaram desagradáveis? Como para anular lembranças que são desagradáveis? Gente, pelo que eu sei, tá? A gente não anula, não tem como, porque lembrança é experiência. Lembra que eu falei que a gente é um grande banco de Aí, dados? Está isso aí, gravado. Arro? isso aí. O que é possível fazer? Porque não tem essa coisa de desagradável. É desagradável quando acontece, mas ela traz sempre crescimento, aprendizado. Então, o que eu sei, o que eu já usei, inclusive com aliado aos aromas,
que é o que acontece nos rituais. Por exemplo, que a pessoa entra numa peia. Aí, de repente, foi o que a Bárbara falou aqui. Aí, de repente, eu chego lá e tchum, 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 a gente começa a usar cheirinhos, né? Incensos, óleos essenciais, sprays, etc e tal. Por quê? Porque dali você se abre para uma ressignificação. Você Perfeito. se abre para uma é, trazer isso de uma maneira positiva. Arro? Então, o cheiro ele vai fazer aquele processo que no na pet americana, no Disse, a gente tem aquele Ah, comando, né? Da despolarização despolarização. dos estímulos da memória. Aquele estímulo negativo, você acessa a memória, mas sem o estímulo negativo. Arro? Porque a gente Perfeito. consegue trabalhar isso com o aroma também. Não é assim, Patrícia? Perfeito o que você falou, Paula. A gente vai trazer, então, a outra polaridade. Exato. Através de um outro cheiro que possa fazer a visitação sem sentir mais a dor. Então, eu não Aham. estou mais condenando ali. E eu estou visitando só numa nova consciência. É perfeito, é isso mesmo. Esse final de semana eu tive a oportunidade de usar uma das técnicas da Pet Mercânia, porque a gente leva tudo, né? O que a gente aprende, o que funciona, e me deu uma vontade de fazer uma apometria após finalizar toda uma aula teórica que traz muitas memórias e muitas lembranças. Então, eu fiz uma apometria xamânica no grupo e acabei esquecendo de pegar alguns aromas, até para espalhar isso. E, Paula, não foi necessário, porque cada um sentiu o aroma que precisava sentir dentro do processo da apometria. Eles disseram, você jogou aroma de rosas? Não, gente, eu não joguei nada. Não, mas você jogou um aroma madeira. Eu falei, gente, não. Eles disseram, nós sentimos. Eu digo, ótimo, para você Entendi. ver, para você ver como a Pet Bercana está completamente ligada a essa tecnologia, porque isso é uma tecnologia. É uma tecnologia, de verdade. Não, e assim, o desenvolver, você começa a perceber, né, que você está começando mesmo a desenvolver esses sentidos de uma forma mais ampla, quando você também consegue perceber o astral, ouvir o astral, Perfeito. ver o astral, sentir o Per- cheiro do astral, né? Perfeitamente. Sabores que vêm na boca, sentir, perceber aproximações. Então, é um sinal de que a gente está desenvolvendo. Então, desenvolver os nossos sentidos no básico vai auxiliar a gente a desenvolver no espiritual, no invisível também, né? Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, sei lá, devia estar com uns 20 e poucos anos. Isso começou com uns 14, mas até uns 20 e poucos anos, eu sentia cheiro de alfazema. Sabe aquela alfazema que vende na farmácia? Sabe? Deliciosa. Deliciosa. Né? Então, eu sentia cheiro de alfazema. E toda vez que eu sentia cheiro de alfazema, e não com a alfazema, era astral mesmo. Vinha aquele cheiro de alfazema. E era batata. Quando vinha aquele cheiro de alfazema, ou de algumas horas depois, ou um dia depois, acontecia alguma coisa triste na minha vida, Hum, tá. né? Eu lembro que quando meu pai morreu, também aconteceu isso. Veio aquele cheiro forte de alfazema e no dia seguinte meu pai morreu. E aí eu criei o quê? Aversão ao cheiro de alfazema. Olha só, como a Claro. gente deturpa as coisas. Arro? Perfeito. Perfeito. Só que isso antes, eu já tinha criado essa coisa da o cheiro. Eu falei, aí quando meu pai morreu, etc e tal, veio esse cheiro. E aí eu falei, olha, já coisa ruim, não gosto desse cheiro, não sei o quê. Toda vez que vem esse cheiro, acontece coisa ruim, etc e tal. E aí nesse dia eu sentei, eu lembro que eu sentei na rua, na calçada. E aí eu falei assim, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Aí eu ouvi a voz da minha preta velha, que na época eu não conhecia, e ela falou assim:
Toda vez que você sente esse cheiro, eu estou me aproximando de você, porque eu já estou te acolhendo, te abraçando e Caramba. cuidando de você, porque eu já sei o que vai vir. Ba- Então ela vinha Nossa, para me fortalecer, né? perfeito. Porque senão a experiência que eu ia passar, talvez seria mais difícil ainda de eu assimilar. Então, é muito interessante essa coisa da gente desenvolver os sentidos, né? E eu acho que o cheiro, o aroma, além dos outros sentidos, mas a gente está falando dos cheiros mais agora, ele ajuda muito no tratamento das nossas emoções, ajuda a quebrar crença, ajuda nessa questão da ansiedade, da preocupação, da falta de foco, né? É, também, Porque naquele também. quiz do seu site eu falei, eu quero concentração, eu quero foco, porque eu estava querendo fugir do assunto e eu preciso de foco. E aí acabou me dando, né? Que são as 7 linhas que elas desenvolveram através das 7 grupos que o Edward Bach colocou o ser humano. Nós estamos sempre em algum grupo. E elas desenvolveram esse produto lindo que você escolheu, Paulo. Sobre o foco. Então, dentro dos 7 grupos, a pessoa faz uma experiência sensorial aqui na loja e o inconsciente dela, a alma dela vai dizer, vai ser este que você precisa. Alguém perguntou aí, como saber qual chakra, né? Eu estou precisando através de um óleo, um pomander. Também existe um pomander dos chakras. E aí é Sim. uma venda consultiva. Aqui é uma venda consultiva. E tem no site o que, caso a pessoa já queira responder, já também vai ter uma microconsultoria ali de algum produto que ela possa usar também. Mas isso que você falou, essa aversão que você tinha no início com relação ao alfazema, cuidado, né? E criou um sistema de alerta, né? Através do teu olfato. Alfazema é perigo. Sentiu alfazema, vai acontecer algo ruim. Quando você criou a consciência, você permitiu o conhecimento, você agora sabe que a alfazema ela vem para te acolher. Para me proteger, para me acolher. Ó, Pra... a Camila Exatamente. falou que o marido dela sente cheiro quando ouve música. É incrível, né? E gosto, né? Ela E falou cheiro e gosto, gosto. É, né? exatamente. Aquele kit, eu tenho aqui, ó. Quer ver? Ai, deixa eu pegar. Eu falo, gente, quando eu falo que a Pomander é a melhor, é porque ela é a melhor mesmo, tá? Porque eu uso, e eu uso há muitos anos. Eu achei o máximo que a Patrícia abriu uma filial. Olha aqui, ó. Exato, dos Ó, chakras. é o kit Exatamente, dos Paulo. chakras, né? Isso Do aí. básico, do sacral, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, tem E o equilíbrio. todos. E o E equilíbrio, o que é o equilíbrio que é último, uma né? delícia. É, que Arro. é para todos. Uhum. Eu uso há muitos anos a Pomander. Há muitos anos mesmo. É uma coisa assim Que a Paula brincava. maravilhosa. Ouro em líquido, né, Paula? É, E na verdade o valor dele, eu digo, gente, é barato. Por tudo que é, ele entrega. Né? sim, É um valor justo. E, sim. e o propósito delas é lindo também. Atila, eu amo o cheiro de tangerina. Também me traz uma coisa de alegria, vitalidade, joga pra cima, né? Exato, É muito exatamente. gostoso. Ah, bom, acho que é isso. É isso. Você falou que na loja é uma venda consultiva, é isso? Isso, porque a gente aqui na loja física, Paulo, a gente tem a condição da pessoa vir e fazer essa experiência sensorial que nós chamamos, Tá. usando esses 7 grupos, e a pessoa vai dizer gosto, não gosto, gosto, não gosto. A gente vai fazer uma consultoria, o que que ela gostou, o que que ela não gostou, o porquê que aquele aroma atraiu, porquê que aquele aroma fez uma repulsão. Ai, que ela, legal. ela vai entender em que momento ela está, em que grupo ela está, porque dentro dos óleos essenciais estarão também os florais. E aí ela pode levar, que é o pequenininho mesmo, o 30 ml, para fazer. É Aham, é um tratamento. Aí ela vai tá. fazer esse tratamento para sair desse sofrimento, dessa dor, desse obstáculo. Então, aqui na loja. E vai fazer a experiência com os chás, porque tem os chás terapêuticos também. Ai, que da hora. Então, e no site, No- ela consegue responder ali o quiz do que o ela mais está Kiss, precisando. e ela vai ter uma gama de produtos
onde ela vai dizer, ah, esse eu gosto, esse eu não gosto. Tem gente que gosta do óleo, tem gente que gosta de rolon, tem gente que gosta de spray, tem gente que quer sabonete líquido, difusor de varetas. Aí vai de acordo com o que a pessoa realmente quer. Se não, ela também me dá um alô, porque já está no Instagram, já tem lá o nosso WhatsApp, tudo. Se alguém precisar conversar, a gente está aqui para atender mesmo e Show. aprender junto. Maravilha, gente, deixei, ó, pomander.alphaville.sp para quem quer conhecer a loja que fica em Alphaville, óbvio, dentro do centro comercial, e para quem também quer aproveitar e fazer esse quiz aí pelo site. Beleza? Beleza, Adorei falar com você, meu amor. Trouxemos também. o pessoal também aqui ó, interagiu bastante. Acho que acharam o assunto bem interessante. Arro? Muito obrigada, viu, gente? Aê, galera! Ô, coisa boa! É isso aí, meus amores. Vem tomar café, tem toda terça, quarta, quinta, entre 9 e 9h15. Para quem tá na minha lista do Instagram, do WhatsApp, que quer participar, tem uma lista específica para quem quer ser lembrado todas as vezes. Então é só me avisar, tá bom? Se vocês acharem interessante, quiserem rever, quiserem mandar para as pessoas aprender também. E é isso. Adorei a presença de cada um de vocês. Ó, uá! Beijo gostoso. É isso aí. Mais um cadinho aqui de Flávio José. Coisa boa é namorar.